Olá pessoal, boa noite. Não é bom às vezes a gente fazer esse cumprimento em vídeo, porque tem gente que não vai assistir à noite, né? Vai assistir de manhã, então fica meio... Mas eu não vou retirar o boa noite que eu dei para vocês com tanto carinho, certo? Então, eu queria falar com vocês sobre livros, né? Livros lidos. Eu outro dia fiz um vídeo sobre esse livro aqui, Quem Será Contra Nós, de Silvia Paiva Ramos. Certo? Eu fiz um vídeo, tá aí nas minhas postagens, quem tiver interesse, vejam lá. E eu terminei de ler esse livro, só que eu inventei, quando terminei de ler esse, eu ia fazer esses vídeos separados, caiu-me à mão esse livro aqui, ó, O Poeta, do Michael Connelly. O meu inglês é ótimo. E eu acabei que não conseguia soltar também esse livro, muito bom. Mas como é que eu cheguei a esse livro? Eu tenho um livro escrito, agora eu lembrei o nome, e não foi publicado, não sei se será um dia, mas chama O Leitor Infinito. Então quando a gente começa a ler, se torna leitor, a gente não termina mais, vai vir um leitor permanente, um leitor sempre lendo, né? Olha a redundância, mas é isso aí. E esse livro, como esse livro me chegou às mãos, eu li um livro do Stephen King, que ele faz aqui uma introdução. E nesse livro lá sobre a escrita do Stephen King, ele recomenda a leitura deste livro aqui. E eu inventei de ler. O estilo do Stephen King é sangue, né? Morte, esse negócio que eu não curto muito, embora admire sobremaneira a escrita dele. Já li um outro livro dele, que eu fiz uns comentários aqui também, e agora não me vem Contos de Fada, eu acho que é esse o título. E também muito bom, muito gostoso. Mas aí, o que me encantou nesse livro foi o título, né? O Poeta. Tanto é que outro dia eu fiz um negocinho desse aí para as redes sociais, que passa rápido, que eu não sei o nome, e coloquei assim, mas eu pensaria, como dizia meu filho quando era pequeno, que o poeta era sobre um poeta, né? Pelo título do livro. Não, na verdade é o estilo Stephen King que o Michael usa. E é morte, né? Morte de crianças, pedofilia, morte do policial que investiga os casos, é por aí. Mas puta, prende de uma tal forma. E o autor faz uns giros assim que impressiona, sabe? A gente diz, não, foi ele que. É ele o poeta, mas não é. É ela o poeta, mas não é. Então o livro, puta, delicioso. Só que vou voltar para o outro que eu li primeiro, pela ordem de leitura, e vou voltar aqui ao poeta. Muito bem, aqui sobre Quem Será Contra Nós. Na verdade, tem a personagem principal, é uma moça, né? Cristina. Chama-se Cristina. Eu não... Claro, estava puto com a situação... Primeiro sobre o livro. O livro é muito bom, eu recomendo a leitura. Gostei, me prendeu bastante esse livro. A autora também, claro, se o livro é bom, a autora significa que a autora também, pelo menos para o meu gosto, foi compatível, também muito bom, bem escrito, muito legal. Mas então, o que é que faltou, Osório? Então, o que é que está faltando para dizer que o livro é uma perfeição? Faltou. É, eu me decepcionei, na verdade, com a personagem principal, a tal Cristina. Eu fiquei puto, assim, no início da leitura, que o pai da Cristina entrega a casa e vão morar lascado num galpão de uma fazenda, lá onde a mãe está doente, e não levam no médico porque o pastor vai curar com oração. Essa besteira de idiota, né, que acredita em religião. Então a menina... A Cristina sempre muito antenada, e eu não entendi por que o pai dela tinha tomado aquela decisão de irem morar numa fazenda. E na maior miséria, perderam tudo, né? Não tinha nada. Tudo viu jogado lá. Ai, triste a situação. Mas eu não entendia por que aquele velho fez isso. Ele, na verdade, ele era motorista de táxi e bateu um garoto, né? E aí começou a coisa. Mas
Depois, com a continuação da leitura, eu descobri que a Cristina é uma safada, né? Na minha concepção. Uma menina, assim, aparentemente de uma inteligência muito boa, observava tudo isso, toda aquela enrolação, toda aquela enganação por parte do pastor. Ela observava, muito antenada, muito ligada nas coisas, uma mentalidade ágil, tal, fantástica, assim, a princípio. Depois eu vi que o pai também, o que levou o pai a fazer aquilo, é que ela se envolveu não sei se eu diria, ela não aparece, salvo engano, ela usando entorpecente, mas se meteu com um maconheiro lá, com um drogado que a polícia andava atrás. Traficante, vamos dizer assim. Não está escrito traficante, mas se a polícia andava atrás, é de presumir-se que tal, né? E aí ela se meteu com esse camarada. E daí que eu fui entender uma outra razão, além daquilo dele ter batido um garoto e ter ficado com medo do garoto morrer, o pai dela, ele saiu da cidade por conta dessas atitudes da Cristina, que a gente vai ver durante a leitura. Aí ela vai para lá, para a fazenda, e começa a observar a pilantragem do pastor, não é? O pastor, na verdade, colocava os fiéis dele, lá, as ovelhas dele, em situação semelhante às de escravo, né, para trabalhar para ele. E tá, tudo isso vai se desenvolvendo, e ela percebendo isso, ela percebia muito bem isso. Ela também quis dar o golpe no pastor, quis se envolver com o pastor para sair de lá, para ser uma amante do pastor, mas não deu certo, etc. e tal. Ela queria voltar para a cidade para trabalhar numa padaria ou no posto de gasolina da igreja, que acabou não rendendo frutos. Só que, vamos dizer, eu acho que foi o Ministério Público do Trabalho, chegou na fazenda e entrou com uma ação contra o pastor. Aí ele e o encarregado da fazenda, sob a orientação do pastor, de orientar os fiéis, reuniram lá, e o ser ouvido no Poder Judiciário, né? Não confunda nunca Poder Judiciário com Justiça, pois Justiça e Poder Judiciário andam muito distante um do outro. Mas o Judiciário se apropriou, Palácio da Justiça. Aquilo é papo furado, viu? Mas isso foi só um parêntese. Então, o pastor foi levado às barras do Poder Judiciário. Chegando lá, recebendo essa orientação. Não, ele não é pastor, a igreja não é dele. Ele aparece aqui porque ele ensina técnicas agropecuárias. Tá, essa foi a orientação. Aí a Cristina estava com aquilo, não, agora eu vou dizer. Ela estava com uns exames para a mãe dela fazer, e o pastor só ia ser feito se o pastor autorizasse. Isso já rolava meses e meses nessa situação, e o pastor não autorizava, ele ia curar com oração. Aí ela botou tudo aquilo numa mochilinha, tal, numa sacolinha, e levou. Chegou lá, na hora dela depor, ela se calou. Ela se calou. Simplesmente, com tudo na cabeça, se calou. Não falava nada, a juíza perguntou, reperguntou, o promotor perguntou e ela calada, não disse nada. Quando dispensaram, ela puxou aquele pedido de exame e mostrou para a juíza, minha mãe precisa fazer esses exames. A juíza, isso não é aqui, é no departamento de recursos, sei lá. Deu uma outra seção lá que ela devia procurar, ela procurou, estava fechada. Mas não disse nada. Ela, que era tão contra a mentira, teve toda a oportunidade do mundo para se colocar aquela situação, mostrar quem era o pastor, que ele realmente reduzia as pessoas à condição análoga à de escravo, e não fez. Aí eu fiquei pensando, mas que decepção, mais uma com essa moça. Ela, como eu disse, se meteu lá com o traficante, lá adiante com o traficante, levou o pai a fazer tudo aquilo também, foi uma motivação para ele tirar ela da cidade, querer levar para a fazenda para ver se ela se ajeitava, não se ajeitou. E quando teve a oportunidade de fazer alguma coisa pelo pai, por ela, pela mãe, ela calou. Calou. Aí realmente para mim foi a decepção que tem nesse livro é com o personagem. Então é com o personagem. O livro em si é muito bom, como eu disse. Mas essa personagem principal, essa Cristina, uma mão na roda.
uma mão na roda. Decepcionante para mim, ela. Mas leiam lá e tirem suas conclusões, né? E até se quiserem me digam alguma coisa sobre esse livro. Que no mais eu gostei. Tá. Aí volta aqui pro outro, o poeta. Também um livro que eu disse, prende, eu queria parar de ler, a Júlia assistindo ali o futebol da seleção brasileira ontem, eu assisti o primeiro tempo, daí ela me chamou para o segundo que eu pedi, ela chamou, mas eu não conseguia largar o livro. Não, prefiro, esse livro está muito melhor do que o jogo da seleção. Aí queria terminar e terminei, né? Só que também o final dele é muito chato, me deixou assim... tem é obrigação do autor dar um fim, dizer o fim de cada personagem, para onde foi aquele personagem, etc. e tal. Não foi. E aí ele diz quem é o poeta, a gente vai saber lá no fim, que eu não vou dar spoiler, né? Ele diz quem é o matador, ou a matadora, quem é o. Por que o poeta? Ah, sim. Porque o título O Poeta é que o assassino dos policiais, ele sempre deixava um bilhete, uma frase junto ao cadáver, não é? E eram trechos ou versos de poemas do aquele Edgar Allan Poe, não sei como é que chama, aquele americano famoso, aí, por uns contos que eu acho horroroso. Horroroso não pela feiura do conto, mas pela não me agrada. Eu tentei ler alguma coisa dele, achei um chato do caralho e que não foi adiante. Então, mas ele usa, sempre deixa, e isso vai fazer. Alguém percebe, descobre que aquilo são trechos de poemas e vai ligando, vendo que quem assassinou um e deixou um trecho do poema, assassinou aquele outro, ele faz a ligação entre os crimes, né? E por isso o título chama O Poeta, né? O título do livro. É por conta disso, né? Mas é porque usa não tem um poeta no livro, não tem um personagem que seja o poeta. É alguém usando versos do Edgar, né? Do Edgar. Por isso o título Poeta. Mas o que é que me deu? Me deixou assim, meio frustrado, não diz por que, que o poeta se tornou poeta. Dá um negócio assim muito desaçucarado, que dá a entender que foi aquilo, mas muito frágil para dizer que aquele comportamento que o poeta, no caso, o personagem aqui do livro, tinha, aquele comportamento que ele tinha, é decorrência de uma situação que ele viveu lá ela ou ele viveu lá pela infância, sabe? Não há uma cola, uma ligadura, um elo assim prendendo o comportamento atual de como, quando ele começou, por que ele começou, sabe? Outra tem um suspeito que também não, tá aí o poeta. E não era o poeta, mas não diz, não dá maiores explicações por que o investigador, o jornalista, chegou à conclusão de que era uma determinada pessoa e não era. Não há maior desenvolvimento nisso aí, sabe? E então fica o livro, como eu disse, fantástico, né? Leva a gente a ler, prende pela leitura do início ao fim. Mas tem essas. Me faltou o gran finale. Gran finale. Grande encerramento. Faltou isso aqui nesse livro. Como faltou ali no outro, é muito parecido, né? Aqui da Cristina. Não faltou um grande final. E acaba faltando, mas por conta do personagem. Nesse aqui, eu atribuo, no Quem Será Contra Nós, eu atribuo o fracasso do livro, se é que é fracasso, nesse sentido eu quero dizer. Eu estou recomendando demais a leitura dos dois, não é? Mas eu digo que há um certo fracasso nesse livro por conta do personagem. Que a Cristina foi uma decepção para mim. Eu achei que quando ela tivesse oportunidade, ela ia colocar para fora tudo aquilo que ela sentia e tudo aquilo pelo que ela estava passando junto com a mãe doente naquele inferno que era a fazenda. Mas quando ela teve a oportunidade, fraquejou.
Ah, saiu de lá como uma otária, não como aquela moça inteligente que ela é ao longo de praticamente todo o livro. Não tão inteligente porque se meteu com o vagabundo, não é? Então já não é tão inteligente lá. Por isso o pai levou para, isso são minhas conclusões, levou para a fazenda, levou-a para a fazenda para tirar daquele ambiente em que ela estava se envolvendo, certo? Então parecia tão inteligente, mas na hora que deveria usar a inteligência, não usou. E esse é um problema que eu vejo ao longo da coisa, pessoas que a gente reputa inteligentíssimas, pessoas inteligentíssimas, não usam a inteligência no momento oportuno, no momento apropriado. A gente vê pelos próprios artistas, a maioria, grande parte de grandes artistas eram drogados, vivem na miséria mesmo, fazendo sucesso com suas letras de música, com suas músicas. Os caras não têm, não sabem usar a inteligência que têm, essa que é a verdade. E usam em alguns aspectos, em outros não. Então, nesse livro aqui do Quem Será Contra Nós, a minha decepção foi com a Cristina, com o personagem, não com o livro, não com a autora, claro, um tá ligado ao outro, mas com a personagem aí que... Ah, lembrei, uma coisa puxa a outra. Eu lembrei que eu li, eu acho que naquele livro do tal de Gabeira, nojento, virou nojento na vida. O que é isso, companheiro? Ele conta, salvo engano, é ele que conta, sim, que quando ele foi exilado, lá no bloco comunista da época, comunista não, que é liderado pela União Soviética, não existia não existiam, era muito raro preservativo. Aí eles eram... conseguiam namorar uma moça e iam manter relações sexuais. Aí ele disse que na hora que o homem ia chegando no clímax, ela empurrava ele de cima dela, de sobre ela. E o cara ficava com ele gozando fora. A Cristina foi esse tipo de coisa, sabe? Eu cheio de expectativa, cheio de esperança que ela fizesse a reviravolta que a história, para mim, precisava, não é? Ela fraqueja no final. Então a decepção foi muito parecida com essa outra leitura que eu tinha, o que eu recordo do livro lá desse tal de Gabeira. Então, volta lá para o meu livro, né? O Leitor Infinito. Um livro vai puxando o outro, outro e outro e outro. Já nesse aqui, a decepção veio justamente, não é do... Aqui é diferente. A minha decepção foi... A Júlia fica comemorando o gol do Japão na hora que a gente está falando aqui. Né? Quanto é que está o placar? 2-2. Então, mas nesse aqui a decepção foi com o autor mesmo, que ele não, para mim ele não fez um grande final, ele não fez um grande fecho para o livro, dizendo assim, por que aquele aquele policial assassinado foi assassinado? Qual o motivo? O que levou o assassino a matar, por exemplo, o irmão do repórter que descobriu essas ligações todas? Ele não diz. Ele não diz por que o poeta se tornou poeta, propriamente dito, ou diz de uma maneira muito tênue, muito frágil. Então, para mim, nesse caso, apesar do livro merecer todas as leituras, também pecou por isso aí. Não há esse fecho, né? Não amarrou todos os pontos. Tem muitos pontos que ficaram soltos. E eu achei que todos deveriam ser encaixados ali como um plug numa tomada. Mas é isso. Foram minhas impressões e eu espero que eu estou falando tudo isso para dividir com vocês as minhas impressões. E eu espero que quem lê e que as pessoas leiam esses livros e dividam comigo as impressões delas sobre estes dois livros aqui, que eu li com muito carinho e com muita atenção, né? Se é que me entendem. É isso aí, pessoal. Tchau.